Queridas, é um prazer estar aqui mais uma vez para nós estudarmos a palavra do Senhor e estudarmos o tema a que nós estamos nos propondo, Mulheres da Palavra, estudar a Bíblia com a nossa mente e coração. E no estudo de hoje, nós vamos estudar com preces, com orações. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Tiago 1:5. Nosso Deus é aquele que nos incentiva a buscar a sua orientação para tudo que fizermos. E as preces, elas são o meio pelo qual imploramos ao Espírito Santo do Senhor para nos iluminar durante o nosso tempo de estudo. Sem orações, o nosso estudo não será nada além de uma atividade intelectual. Orar é um meio de termos comunhão com o Senhor. A oração é o que transforma o nosso estudo de uma busca por conhecimento em uma busca pelo próprio Deus. O seu tempo de oração, ele pode ser longo ou curto. Ele pode acontecer de forma alternada enquanto você estuda. Reconheça os benefícios de orar em todas as etapas do seu estudo. Ore com um desejo sincero, não pelo sentimento de obrigação de fazer as coisas da maneira certa. Ore antes de estudar. Reconheça suas próprias inseguranças e fraquezas enquanto você estuda e exponha-as diante do Senhor. Confesse que você não consegue fazer isso e que isso parece muito difícil. Confesse qualquer pecado que possa impedir o seu estudo. Orgulho, impaciência, distração. Confesse a sua falta de vontade de estudar. E comece adorando a Deus por nos dar a revelação da sua vontade, do seu caráter na sua palavra. Se você estiver no meio da leitura de um livro, adore-o pelos atributos específicos que esse estudo já lhe revelou. Se estiver no começo, adore-o por ser misericordioso, gracioso ao lhe garantir esse presente que é a Bíblia. Peça ao Senhor ouvidos para ouvir e olhos para ver em seu estudo. Peça-lhe que a ajude a se guardar das distrações durante o tempo que você separou para estudar. Peça-lhe que limpe sua mente de outras preocupações. Peça a Deus que lhe revele o caráter dele e que faça com que a sua palavra seja viva em você, a fim de que você o conheça melhor e veja a sua própria necessidade de Deus de forma mais clara. Agradeça por Deus ter se revelado na Bíblia e por lhe ter dado a capacidade de conhecê-lo. Agradeça-lhe o tempo que você tem para estudar. Agradeça-lhe por Jesus Cristo. Ore durante o seu estudo. Confesse se ficar irritada com aquilo que a passagem estiver pedindo de você ou lhe revelando. Ao longo do estudo, adore a Deus. Quando você fizer alguma associação sobre o caráter dele que você não havia entendido antes. Adore a Deus quando você observar que está começando a fazer as perguntas certas acerca do texto por si mesma. Louve-o quando você perceber que está apreciando o seu estudo, sabendo que Deus é a origem dessa alegria. Quando você deparar com uma passagem difícil,
Peça ao Senhor que lhe conceda entendimento. Se a sua mente estiver vagueando, peça ajuda para se manter concentrada. Se você estiver frustrada, peça-lhe que a ensine a ter paciência e humildade. Se você estiver com pressa, peça-lhe que a ajude a ir mais devagar. Se estiver cercada de interrupções, peça-lhe para lhe conceder algum período tranquilo ou para ajudá-la a entender que é hora de parar naquele dia. Agradeça ao Senhor quando Ele trouxer à sua mente outras passagens das Escrituras que confirmem ou reforcem aquilo que você estiver aprendendo no seu estudo. Agradeça quando você receber uma correção do texto ou um exemplo para seguir. Agradeça pelos momentos em que o Evangelho se revelar a você por meio do seu estudo. Ore depois do estudo. Confesse qualquer pecado pessoal que tiver sido trazido à luz em seu período de estudo. Confesse sua tentação para aplicar a passagem ao pecado de outra pessoa, em vez de aplicá-lo ao seu. Confesse se você se permitiu ficar distraída enquanto estudava. Seu tempo de estudo aumentou sua percepção de que lhe falta entendimento? Você se apressou para terminar? Confesse isso também. Medite no aspecto do caráter de Deus, que seu estudo estiver lhe revelando. A passagem mostrou que Deus é misericordioso, que é paciente, que é generoso, que é irado, que é santo. Adore a Deus por esse aspecto de quem Ele é. Peça ao Senhor para ajudá-la a aplicar aquilo que você aprendeu. O fato de aprender que Deus é gracioso revelou sua própria falta de graça em relação a alguém? Peça ao Senhor para ajudar você a viver aquilo que você aprendeu. Peça-lhe para trazer à sua mente aquilo que você estudou ao longo do dia e da semana. Se o seu tempo de estudo parece infrutífero, peça-lhe para ajudá-la a confiar que existe um fruto que você ainda não consegue ver. Peça ao Senhor para lhe dar o desejo de perseverar no processo de aprendizagem. Agradeça ao Senhor por aquilo que Ele está lhe ensinando. Agradeça-lhe pelo dom pessoal da percepção e pelos homens e mulheres que escreveram os comentários que você usa. Agradeça especificamente por uma verdade que Deus lhe mostrou neste estudo. Aprender a Bíblia não é algo que acontece como resultado do esforço humano, somente. Isso é resultado da obra do Espírito Santo em nossos esforços e através deles. O Espírito Santo tem sua maneira de falar por meio das Escrituras. Se a palavra de Deus é verdadeiramente viva e ativa, ela o é por causa das ministrações do Espírito Santo, por meio da obra consumada de Cristo, através do decreto amoroso do Deus Pai. As preces suplicam a comunhão da Trindade em seu tempo de estudo, uma comunhão doce e necessária para qualquer estudante da palavra. Que Deus nos ajude a estudar a palavra com preces, orando em todo o tempo, pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus para entender as Escrituras, para aplicar as Escrituras na nossa vida. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos preserve da sua honra e glória. Deus abençoe a todas vocês, tenham uma boa noite. No próximo sábado,
estaremos novamente com outro estudo. Uma boa noite a todos.